Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Vinícius Suzuki e neste vídeo eu vou te mostrar um método seguro e comprovado para você adquirir imóveis que se autopagam. Eu também vou explicar tudo sobre os grupos exclusivos de consórcio de imóveis com apenas 288 participantes e como você pode aproveitar isso para comprar imóveis para moradia ou para investimento. Olha só o André. Comprou 2 imóveis com esse passo a passo. E os imóveis estão sendo pagos com o próprio valor que ele recebe do aluguel. Inclusive, ele já está caminhando para adquirir mais imóveis utilizando esse passo a passo. E aí, André? Olá, Vinícius. Bom dia para você, para toda a equipe. O mais bacana disso tudo, né, Vinícius? Eu acho que é a fórmula, né? A fórmula do consórcio, né? A fórmula, exatamente. A fórmula propicia a gente conseguir isso de uma forma tão rápida que muitas das vezes a gente até assusta, né? Com a velocidade com que as coisas elas acontecem. E eu já consigo, com a renda dos 3 imóveis, eu consigo pagar minhas 3 cartas de crédito, né? Meus 3 consórcios, né? Que eu adquiri. Olha só o Jefferson. Comprou um apartamento com área de lazer completa, com piscina externa, piscina aquecida, com vista privilegiada, sauna, academia e muito mais. Detalhe, ele comprou esse imóvel já com um contrato de aluguel de 2 anos com o inquilino dentro. Ele recebe todos os meses R$ 1.900 líquido na conta dele e paga as parcelas do imóvel com este valor. Nesse imóvel que eu comprei, ele já está gerando giro, né? O aluguel desse apartamento já estou conseguindo, né? Pagar o resto das parcelas também, né? Do imóvel. E além deles, milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo estão também conseguindo esse exato passo a passo que eu ensinei. E quando eu falo no mundo, é no mundo todo mesmo. Pessoas do Brasil e também brasileiros em mais de 30 países. Isso vai te permitir criar patrimônio financeiro com imóveis, garantir uma renda que não dependa da sua hora de trabalho e garantir segurança financeira para você e para sua família. E para quem está morando fora do Brasil, além de todos esses benefícios, pode ainda aproveitar o câmbio a seu favor. Com este passo a passo, você poderá comprar o imóvel que você quiser, onde você quiser, em qualquer lugar do Brasil. E como essas pessoas estão fazendo isso? Eu vou te explicar com o meu próprio exemplo, pois eu estou aqui compartilhando com você a prática, algo que eu mesmo apliquei e aplico na minha vida. Como você deve ter percebido, eu sou descendente de família japonesa. Quando eu era criança, meu pai foi para trabalhar no Japão. A primeira vez que ele foi para lá foi na década de 80, quando começou o movimento dos descendentes irem trabalhar lá no Japão. O objetivo disso? Guardar dinheiro, é claro, para poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para nossa família. E foi o que meu pai fez. Ficou um tempo lá, voltou com bom dinheiro, fruto de muito trabalho e muito suor. Ele voltou, ficou com a gente por um tempo e o que aconteceu? O dinheiro acabou. Afinal, meu pai não tinha construído algo que gerava renda. As pessoas acreditam que juntar dinheiro vai torná-las ricas. Mas eu estou aqui para te contar uma coisa. Foi realizada uma pesquisa com os maiores ganhadores do maior prêmio de loteria do mundo. Pessoas que ganharam verdadeiras fortunas. E 70% delas, depois de poucos anos, tinham menos dinheiro do que antes de ganhar na loteria. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque elas não construíram renda. Portanto, independente da quantia que se junta ou que se ganha, é preciso planejar o seu amanhã. A renda é muito importante. E quando acabou esse dinheiro do meu pai, que ele guardou, o que ele fez? Voltou para o Japão. Em resumo, esse ciclo se repetiu por diversas vezes. Eu cresci e adivinha o que aconteceu? Fui trabalhar no Japão também. Minha mãe foi também. Eu tenho outras irmãs, outras 2, e elas foram também. Em períodos diferentes, mas toda a minha família foi. O Japão é um país incrível, maravilhoso, de cultura, organização, acesso a coisas boas. Mas não sei se você sabe, mas quem vai para trabalhar no Japão ou em outros países, normalmente enfrenta um trabalho bem exaustivo fisicamente. Lá fora se trabalha muito, com uma carga horária bem alta.
Eu mesmo fazia de 3 a 5 horas extras todos os dias. Eu ganhava bem sim, mas não tinha tempo para mais nada. Só que como eu tinha muito contato com diversos amigos e famílias que também foram para trabalhar no Japão para juntar dinheiro, eu notei que essa história se repetia com a maioria das pessoas. E se você reparar, não é só no Japão que isso acontece, não é só no exterior. Quem está aqui no Brasil é a mesma coisa. Primeiro, que a maioria das pessoas não conseguem guardar dinheiro. Segundo, que quando guardam, não criam renda ou não sabem onde investir de forma segura e multiplicar aquele patrimônio. Aqui no Brasil, o trabalho é diferente? Sim, mas também é exaustivo. Muitas vezes, também não sobra muito tempo para fazer outras coisas. Então, sim, o trabalho é necessário para o seu desenvolvimento. Ele é importante, mas é preciso trabalhar de forma inteligente. De forma que você trabalhe, invista e construa patrimônio e renda para te dar liberdade. Bom, eu voltei do Japão e voltei decidido a mudar isso em minha vida. Eu fiz faculdade com ênfase em finanças e me dediquei e estudei a fundo como construir uma vida próspera financeiramente. Li os clássicos livros de educação financeira, especialmente o livro Pai Rico, Pai Pobre. Só que além de ler, eu estava disposto a praticar. Isso é o mais importante. E há mais de 16 anos atrás, eu abri a minha empresa. Eu abri a minha empresa em 2005. Iniciei como correspondente bancário. Na época, para ser correspondente, tinha que passar por um rigoroso protocolo e um processo. E eu passei, fruto de muita dedicação, estudo e trabalho. Por isso que eu falo que eu estou aqui mostrando a prática, que eu não comecei isso aqui ontem. Eu tenho uma vida inteira praticando isso. E na época, eu reparei uma coisa em comum. Todos aqueles clientes do banco que eram ricos, que tinham uma vida próspera, tinham vários imóveis. E muitos deles começaram com pouco, mas tiveram a visão e planejamento de formar renda e patrimônio e investiram em imóveis. E olha só, isso é muito importante. Eles não eram ricos e por isso investiram em imóveis, mas sim ao contrário. Eles ficaram ricos porque investiram em imóveis. Provavelmente também você conhece alguém próximo a você ou ouviu falar de alguém que fez a sua vida com imóveis. Isso é algo que sempre aconteceu. E eu decidi iniciar essa jornada na minha vida. Só que a questão era como começar. Afinal, eu não tinha dinheiro para comprar um imóvel à vista. E demoraria 10 anos para conseguir juntar o dinheiro. Se eu conseguisse juntar. Porque a gente sabe que na teoria é só juntar, mas na prática é outra história. Pesquisas mostram que 67% das pessoas não guardam dinheiro. Além disso, se conseguisse juntar por 10 anos consecutivos, quando eu chegasse lá, os imóveis já estariam valorizados e aquele valor não seria suficiente para comprar o imóvel. E se eu fosse fazer um financiamento, tinham 3 problemas. Primeiro, eu não tinha dinheiro para dar entrada. Segundo, eu não queria financiar em 30 anos, que é o prazo tradicional de um financiamento. E para fazer em menos tempo, o valor ficaria muito alto e também precisaria comprovar uma renda bem maior. E terceiro problema, eu fiz os cálculos e no financiamento, na época, eu pagaria o equivalente a 3 imóveis por conta dos juros. Foi então que eu descobri que existe um mecanismo para planejar a aquisição do imóvel de forma inteligente, que é o consórcio. Foi através do consórcio que eu encontrei essa solução. Eu consegui fazer o planejamento e comprar o meu primeiro imóvel. Eu já vou te explicar sobre o consórcio e também por que este é diferente. Mas só para concluir aquela história, hoje eu tenho vários imóveis, desde terrenos, chácara, imóveis residenciais, imóveis para investimento, para moradia, para construção e até esse prédio aqui, que é a sede da minha empresa, eu comprei com o consórcio. Olha só esse apartamento, por exemplo. Eu comprei para investimento e com o próprio valor do aluguel, eu paguei a maior parte do consórcio. Portanto, alguns desses imóveis são para investimento, outros para uso. E esse aqui, que eu pagava aluguel, um dinheiro que não volta mais. Eu comprei a sede própria da minha empresa. Ao invés de eu pagar aluguel,
eu uso esse dinheiro para formar patrimônio financeiro para minha empresa, para mim e para minha família. Olha esse outro apartamento que eu comprei. Eu paguei R$255 mil. E detalhe, esse imóvel vale pelo menos R$320 mil. Tem unidades sendo vendidas até por R$340, R$380, valores maiores. Isso é construção de patrimônio. Eu tive uma valorização potencial por volta de R$100 mil em um curto período. Isso é aumentar o seu capital, é ter lucro. Eu posso vender ele ou alugar e ter renda. Essa renda que eu recebo de aluguéis não depende diretamente do meu trabalho. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, que o aluguel cai todo mês na minha conta. Se eu estiver viajando, se eu estiver com dor de cabeça e não trabalhar, eu tenho a renda caindo todo mês. Olha só o Antônio. Eu fiz uma transmissão ao vivo com ele e ele é meu cliente e tem uma renda de R$168 mil por ano proveniente de imóveis alugados. 68 do Világio, mais 60 mil, dá 168 mil reais por ano que você não precisa trabalhar para fazer isso. É uma renda passiva ali que vai entrando no seu bolso. Eu também tenho outros investimentos como bolsa de valores, mas eu vou te falar uma coisa. Quem investe em bolsa sabe, para você ter um bom rendimento na bolsa, você precisa ter grande capital, senão não adianta em nada. E também as oscilações são constantes. Vou te mostrar isso na prática. Olha só, menos R$7 mil no mês na bolsa de valores. Isso mesmo, R$7 mil negativos em um único mês. Mas a bolsa de valores é isso. O mercado oscila, é normal. Vou investir em algo mais seguro, tesouro direto. Tem tesouro direto que às vezes dá negativo também. E quando dá positivo, o rendimento é praticamente nada. Não serve nem para corrigir a inflação e atualizar o seu dinheiro. Além disso, investimentos em bolsa têm momentos de oscilações ainda maior com a repercussão de certas notícias. Por exemplo, quando repercutiu o coronavírus no Brasil, na bolsa tivemos vários circuit breakers e pessoas perderam fortunas. Quem investe em bolsa sabe que está sujeito a isso. Não é a primeira vez que isso acontece. Já os imóveis, ao longo dos anos, ele tende a se manter mais sólido e mais estável, mesmo diante de mudanças no mercado. Olha, por exemplo, esse gráfico. Representa um estudo do ano de 2014 diante de uma situação difícil no mercado. A linha na cor azul representa o preço das ações negociadas na bolsa e teve uma queda de menos 15%. Enquanto isso, olha a linha laranja, representa o valor dos imóveis. Como você pode ver, se manteve sólido mesmo diante das variáveis do mercado. E não precisa ir muito longe não. Olha essa matéria. Venda de imóveis aumenta 21% em ano de pandemia e mercado se mantém aquecido. Seja ano que for, longe ou recente, é bem comum que esse cenário de imóveis se mantenham mais estáveis. É o velho e bom imóvel. Nossos bisavós já falavam sobre isso. O imóvel é algo sólido, tá lá, seguro, eu recebo aluguel todos os meses. Inclusive, a maioria das imobiliárias hoje tem um seguro aluguel garantido, ou seja, não tenho nenhum risco de inadimplência. A procura é gigantesca, pois no Brasil temos um altíssimo déficit habitacional. E se por acaso acontecer de um mês ou outro o imóvel ficar sem alugar, eu não terei prejuízo, porque o imóvel estará se valorizando a cada mês e a cada ano. E se eu decidir vender, eu vendo por mais caro do que eu paguei. Eu tenho lucro e ainda recebi renda de aluguel. Ou seja, usei o imóvel para me gerar dinheiro. E depois de aplicar esse passo a passo na minha vida, eu compartilhei esse caminho com outras pessoas. Eu iniciei esse trabalho para o Brasil há muitos anos e através da internet, junto com a minha irmã em 2016, nós iniciamos o trabalho para brasileiros no exterior. Começamos divulgando para o Japão. Afinal, nós temos um grande vínculo com essa cultura, por conta de toda a nossa história, por conta da minha família e eu já termos trabalhado lá. Para você ter uma noção, em 2019 nós voltamos para o Japão para conhecer algumas dessas pessoas e ver de perto o impacto do nosso trabalho.
Tudo isso acontecendo de forma online. Eu fui lá apenas para conhecer essas pessoas e foi uma alegria enorme. Depois do Japão, vieram outros países e hoje, além do Brasil, nós temos brasileiros em mais de 30 países seguindo este passo a passo que eu compartilhei e tendo acesso a grupos exclusivos de consórcio. Nas minhas redes sociais, você também pode acompanhar centenas de vídeos publicados nesses anos todos. Você vai ver também que todas as sextas-feiras eu faço o Clube Virando a Chave ao vivo, que é uma live sobre educação financeira e criação de patrimônio com imóveis. Eu não cheguei agora nesse mercado. Isso aqui é minha vida. É um mecanismo prático para gerar renda e patrimônio com imóveis utilizando o consórcio. E o que é o consórcio? O consórcio é um método 100% seguro para aquisição de imóveis e que já existe há mais de 60 anos. A lógica do mecanismo do consórcio funciona da seguinte maneira. Imagine que um grupo de 100 pessoas decidiu comprar uma casa de 100 mil reais, mas não tinham o dinheiro para pagar à vista. No entanto, cada um deles poderia pagar R$1.000 por mês. Eles então iniciaram o grupo, com cada um pagando R$1.000 por mês. Esses amigos então perceberam que logo no primeiro mês, somados R$1.000 de cada um deles, já teriam 100 mil em mãos para a compra do primeiro imóvel para alguém do grupo. No próximo mês, a mesma coisa. E assim, após 100 meses, todos os 100 amigos já teriam o valor de R$100 mil cada para comprar o seu imóvel. Esse processo, é claro, foi se desenvolvendo ao longo de 60 anos. O consórcio é fiscalizado pelo Banco Central e regulamentado pela Lei do Consórcio, Lei 11.795. E as administradoras com boas práticas são associadas à ABAC, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. O consórcio movimentou mais de 163 bilhões de reais só no ano de 2020. 1 a cada 5 imóveis adquiridos no Brasil são adquiridos através do consórcio. No mesmo ano de 2020, no ano de pandemia, muitos setores tiveram queda. E o que aconteceu com o consórcio? Cresceu. As pessoas estão cada vez mais se planejando ao invés de fazer um financiamento. Optam por economizar e fazer o consórcio. É isso aí, né? A gente tem que ver o que a gente quer pro futuro, né? Com 60 anos, 70 anos, vou morar na onde? Tá, você quer viver uma vida tranquila aqui, quer passear? Sem problema nenhum, mas tenta economizar um pouquinho, faz um planejamento, faz um consórcio, vai pagar pouco. Se você fazer isso daí, você comprar uma casa, daqui 5 anos, 10 anos, essa casa vai valorizar ela. Se você compra uma casa hoje, paga 10 mil, você vai ficar com ela você vai vender daqui 1 ano, ela vai estar valendo 12 mil com o dinheiro ali do consórcio, né? Ver quanto que já tem, porque da última vez eu acho que já foi mais de 6 mil, acho que foi quase 8 mil reais só de juro que eu ganhei aí. Tá valorizando, não tá, o juro é maior do que no banco ainda, no banco normal, né? O consórcio não é um empréstimo, igual o que acontece num financiamento. É o próprio dinheiro do grupo. Então, não tem juros. Tem apenas uma pequena taxa de administração, que, se a gente comparar, é bem menor que um financiamento. Olha essa matéria agora recente, de agosto de 2020. Bancos aumentam juros de financiamento imobiliário. Mais uma vez, os juros ficando mais altos. Um financiamento, por exemplo, tem uma taxa efetiva média de aproximadamente 8% de juros ao ano. Num financiamento de 30 anos, dá aproximadamente 240% de juros no total. O consórcio, a taxa de administração nos grupos e prazos que nós trabalhamos é de apenas 22,5% no total, o que equivale a aproximadamente uma média de 1,8% ao ano. Ou seja, dividindo isso ao mês, dá uma média de 0,15%. Um valor bem justo por todos os benefícios que você terá. Além disso, se você comprar e colocar para alugar, lembre-se, não será nem você que estará pagando. O próprio rendimento do aluguel estará pagando o consórcio. No consórcio, você vai pagando a parcela todos os meses e tem a assembleia,
que nada mais é do que o sorteio para ver quem serão as pessoas que serão contempladas e terão crédito disponível para comprar o seu imóvel. Todos os meses serão contempladas pessoas no sorteio e também no lance. Detalhe, a contemplação desses grupos exclusivos é via assembleia tradicional, ou seja, você terá uma cota, que é um número, por exemplo, o número 10, que se sair esse número naquele mês, você é o contemplado. Algumas empresas e grupos trabalham com extração pela Loteria Federal. Para você ser contemplado neste modelo de assembleia, você precisa sair numa combinação de fatores. Ou seja, o número que sair ali do primeiro prêmio da loteria, junto com o segundo prêmio e o terceiro prêmio, deve informar o seu número que você tem na sua cota de consórcio para você ser contemplado no sorteio. É mais ou menos como se você tivesse ganhado na loteria de fato. Perceberam que esse modelo de extração pela Loteria Federal é bem mais complexo e fica até difícil do próprio cliente entender? Tem clientes que estão há anos no consórcio nessa modalidade e ainda não sabem como ele pode ser contemplado no sorteio. Já no modelo tradicional, não. É uma bolinha dentro do globo e a bolinha que sair será contemplada e pronto. Mais simples e mais transparente. E talvez você pense, mas quanto tempo demora para eu ser contemplado? Olha só, o consórcio é um planejamento. Não importa quanto tempo vai demorar. O fato é que desde o pagamento da primeira parcela, você já está construindo patrimônio e será contemplado. O importante é ter essa certeza. E detalhe, só é contemplado quem participa. Quem não participa, o tempo vai passar de qualquer jeito. E além disso, existem mecanismos que podem aumentar as suas chances de contemplação, como por exemplo o chamado lance, que é um adiantamento de parcelas. Então, todos os meses, você poderá concorrer com 2 chances, uma no sorteio e também no lance. Inclusive, caso você dê o lance, você também pode parcelar esse lance, ou usar o lance embutido, que é você pegar uma parte do crédito da própria carta para pagar o lance que você ofertou. Você também pode usar o seu FGTS para dar lance. Tem gente que tem dinheiro parado lá no FGTS e não consegue utilizar. Com o consórcio, é uma forma de você aproveitar esse dinheiro que é seu e que está parado. Mas quanto a isso e outras informações, pode ficar tranquilo, que minha equipe aqui lhe dará todo o suporte e orientações necessárias. Mas é importante você saber que existem essas possibilidades além do sorteio mensal. Existe o lance que pode ajudar a acelerar a sua contemplação, mas lembrando que é um recurso opcional. Mas o fato é que alguém será contemplado e se você está participando, pode ser você. Como aconteceu com a Silvana, que foi contemplada no primeiro mês, como aconteceu com o André, contemplado no primeiro mês, como aconteceu com o Anderson, também contemplado no primeiro mês, como o Rodney no primeiro mês, como o Mário no segundo mês, como a Valquíria no segundo mês, como a Alice no segundo mês, como a Carolina no segundo mês e tantos outros clientes que foram contemplados logo nos primeiros meses. Então sim, você tem a chance de ser contemplado a qualquer momento. O mais importante do que o tempo é que a sua contemplação vai chegar, como chega para todo mundo que participa. Essa é a vantagem de você se planejar, ter a certeza que terá o seu imóvel de uma forma mais econômica. Quem não se planeja acaba fazendo o financiamento e pagando bem mais caro por isso. Com o consórcio, você não paga juros de financiamento. E nesses grupos exclusivos, você não paga entrada, você não tem nenhuma outra taxa, como taxa de adesão, fundo de reserva, como alguns grupos têm. Nesses grupos, é apenas a mensalidade e ponto final. E quando você for contemplado, você escolhe o imóvel que quer comprar, em qualquer lugar do Brasil, desde que seja imóvel documentado e legalizado, é claro, para sua própria segurança. E essa é a melhor parte de ter o imóvel, ali, documentado e registrado em seu nome. Então, se você paga aluguel, seja da sua casa ou da sua empresa, e também vai pagando a parcela do consórcio, você tem a certeza e a garantia que terá o seu imóvel próprio
e vai parar de pagar esse aluguel, assim que o consórcio for contemplado. E se você comprar para investimento, quando for contemplado, você coloca o imóvel para alugar e com o dinheiro do aluguel, você paga a parcela do consórcio. Você faz outro consórcio, compra outro imóvel, coloca para alugar e assim sucessivamente. Assim você garante que terá vários imóveis e uma parte desses imóveis, ou até mesmo a maior parte, será paga com o próprio rendimento do aluguel. Ou seja, você constrói patrimônio, segurança, renda e nem está saindo do seu bolso o dinheiro. Os imóveis se autopagam. Claro que no começo você vai precisar investir, afinal é um planejamento. Mas depois de um ponto você começa a colher os frutos, que duram a vida toda. Vai passar anos e anos e você continuará sendo beneficiado por esses imóveis e vai durar até para suas futuras gerações. Imóveis que você pode deixar de herança se assim você quiser. Algo sólido, seguro e duradouro. Além disso, lembra que eu comentei que uma pesquisa mostrou que a maioria das pessoas não guarda dinheiro? Pois é, com o consórcio finalmente você consegue guardar dinheiro. E como isso acontece? Pois você tem o compromisso, a responsabilidade, então você se programa para isso. Guardar dinheiro só por guardar não funciona. Agora, guardar dinheiro com um objetivo, com um valor definido, com um prazo definido, aí sim você consegue. Eu sei disso, pois eu ouço constantemente dos nossos clientes. Pessoas que nunca conseguiram guardar dinheiro e com o consórcio finalmente conseguiram. Vendo também que é muito difícil estar juntando dinheiro no banco ou até então em casa para adquirir o montante para estar adquirindo ele à vista. Você, sim, inclusive, já está adquirindo um imóvel aqui no Brasil, né? Já sim. Já fiz o cadastro, já fui contemplado. Querendo ou não, o tempo passa, eu estando no consórcio ou não, o tempo ia passar e eu não ia ter investido nada. E eu com o consórcio, eu posso ter investido, o tempo tá passando, só que eu tenho algo seguro. Por vários motivos a gente decidiu estar entrando no consórcio, né? Um deles foi porque a gente mandava dinheiro pro Brasil, a gente tinha aquela quantia no Brasil, só que a gente não tava conseguindo manter aquela quantia no banco. Sempre acontecia um imprevisto, né? Sempre tinha, aconteceu alguma coisa. Onde que a gente deu o pontapé inicial, né? Começamos o consórcio e agora eu sei que logo eu posso estar conseguindo alcançar o nosso objetivo para que a gente veio aqui no Japão. Eu tenho uma coisa importante para destacar. Eu sou representante autorizado da Rodobens. A Rodobens faz parte dos 100 maiores grupos econômicos do Brasil. Tem 70 anos de mercado. Foi a primeira administradora a fazer consórcio de imóveis aqui no Brasil. É uma das maiores, se não a maior administradora independente do Brasil. Possui mais de 4.000 colaboradores. Por vários e vários anos eu tenho recebido prêmios dentro da Rodobens pelo alto volume e satisfação dos nossos clientes. Eu já fui até premiado como o maior representante do Brasil da Rodobens. E devido a esse sério trabalho que eu desenvolvo ao longo dos anos, eu criei grupos exclusivos de consórcio. E o que são esses grupos? São grupos da minha empresa, representante autorizado da Rodobens, que eu escolhi as características a dedo e que podem apenas ser comercializadas pela minha empresa. Ninguém mais tem acesso a esses grupos no Brasil. As outras empresas, as outras pessoas têm outros grupos, mas não esse. Para você ter uma ideia, lá atrás, quando nós criamos os primeiros grupos exclusivos da minha empresa, nós começamos com grupos para o Japão. Como eu já te expliquei, eu pessoalmente fiz a apresentação na Assembleia ao vivo da Rodobens para todo o Brasil e para o mundo, diretamente dos estúdios da Rodobens. E quais são as vantagens dos nossos grupos exclusivos? São várias, mas eu vou resumir aqui. Primeiramente, por conta do nosso atendimento exclusivo, uma equipe séria e treinada ao longo dos anos para dar todo o suporte para você, aqui você não fala em nenhum 0800, não fala em nenhuma gravação eletrônica, você não fala com robô, num chatbot, por exemplo, você fala com gente. Imagina você, quando for comprar o seu imóvel, ficar dependendo de um sistema, de uma gravação,
para tirar uma simples dúvida e ter suporte. Quem já precisou de um atendimento em qualquer área e não conseguiu sabe o que é isso. É horrível. Você precisa resolver algo e não tem ninguém ali para dar um simples suporte. Aqui nós temos um telefone fixo, temos e-mail, WhatsApp, tudo respondido por gente, por pessoas. Não tem nada de atendimento automático. Dá uma olhada o que os nossos clientes falam sobre isso. Eu só tenho a agradecer tanto ao Vinícius como a toda a sua equipe, que é super atenciosa, super educados, que estão sempre respondendo todas as dúvidas que eu tenho. E eu digo para você, não me arrependo, a equipe é fantástica, sensacional, sempre disposta a orientar, tirar uma dúvida, ajudar ali a esclarecer alguma coisa. E eu entrei logo em contato com o Rafael. Desde quando eu comecei, no início foi o Rafael que sempre tratou comigo, sempre ele foi muito gentil comigo. Você está de parabéns ter um profissional como ele, muito atencioso, muito preocupado. Graças a ele, assim, o profissional que ele é, a pessoa que ele é comigo, todas as vezes que eu mando mensagem para ele, ele me responde de imediato. Outro item bem diferente dos nossos grupos exclusivos é o seguinte: os grupos de consórcio de imóveis normalmente têm 900 participantes até 1.000 participantes. Já vi grupos até com mais de 1.000. Nossos grupos exclusivos possuem apenas 288 participantes. Vou repetir, 288 participantes. Pois é, quem conhece um pouco sobre consórcio sabe do que eu estou falando. Provavelmente você nunca viu um grupo de imóveis com apenas 288 participantes. Eu também nunca vi, a não ser os nossos grupos. E olha que eu trabalho neste mercado há anos. Então você não está concorrendo num grupo de milhares de pessoas, e sim de apenas 288 participantes. E além de tudo isso, esses grupos contam com 50% de desconto na segunda parcela. Isso mesmo, quando eu pedi a criação desses grupos, eu solicitei para a Rodobens esse benefício. É mais um diferencial dos nossos grupos exclusivos, 50% de desconto na segunda parcela. Como você pode ver, são muitos diferenciais dos nossos grupos exclusivos. Só que tem um grande porém. Esses grupos, nós não comercializamos eles o tempo todo. Nós abrimos poucas vezes ao ano as vagas desses grupos, para que nós possamos cuidar de todo o processo, da abertura até o atendimento dos clientes. A Rodobens, para abrir um grupo desses, tem que cumprir uma série de protocolos exigidos pelo Banco Central. A minha equipe precisa se preparar para recepcionar as pessoas que entram nos grupos e as pessoas que já estão nesses grupos. Então é um intenso trabalho para a abertura desses grupos exclusivos. E agora nós já temos a data da próxima abertura de vagas dos nossos grupos exclusivos do Consórcio Nikkei. Esses grupos com apenas 288 participantes. Será na sexta-feira, dia 21 de janeiro, às 8 horas da manhã. Nós fazemos numa sexta, pois fazemos plantão no final de semana inteiro para recepcionar todas as pessoas e ajudar a sua adesão aos nossos grupos exclusivos. E para você que deseja entrar nos nossos grupos e começar a partir de agora a construir patrimônio, dar um passo importante para adquirir imóveis que se autopagam, eu vou passar as orientações de como disputar uma vaga. Por que disputar? Porque esses grupos têm apenas 288 participantes. Depois que atinge o número de vagas, não tem mais o que eu possa fazer. Fecham-se os grupos, acabam-se as vagas, quem conseguiu entrar, conseguiu. Então, no dia e horário marcado, nós abriremos essas vagas. Lembrando que para quem está fora do Brasil, precisa fazer o cálculo do seu fuso horário, porque são mais de 30 países e esse vídeo está sendo veiculado em todos. Fica mais prático para você fazer esse cálculo, pois já está acostumado com o seu fuso. Nesse dia, você vai receber um vídeo meu curto, apenas recapitulando o que eu já falei, abrindo oficialmente as vagas. Você vai preencher então o formulário e minha equipe entrará em contato com você para te ajudar no passo a passo para concluir a sua adesão aos nossos grupos exclusivos. Veja só, você vai falar com pessoas, não é com uma gravação. Minha equipe vai ligar para você para te ajudar a efetuar a sua adesão de forma totalmente online. Inclusive, você vai receber o contrato diretamente da Rodobens e vai assinar de maneira digital,
conforme a regulamentação do Banco Central. Somente dessa forma você terá acesso aos grupos exclusivos. Portanto, esteja você no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, você poderá efetuar a sua adesão de forma totalmente online no dia da abertura, com todo o suporte da minha equipe. E você precisa se preparar com 3 itens para a abertura de vagas. Primeira coisa é escolher o valor da sua cota. Você pode fazer de R$80 mil até milhões de reais. Nós recomendamos o prazo de 144 meses, que equivale a 12 anos. Lembra que um financiamento normalmente é feito em 30 anos ou mais? Então você economiza pelo menos 18 anos. O prazo de 144 meses ou de 12 anos é considerado bem curto para o imóvel. Carro, as pessoas financiam em 5 anos, 6 anos ou até mais. Portanto, 144 meses é um excelente tempo. E deixa eu até fazer um alerta. Eu vejo pessoas fazendo consórcio com grupos de consórcio de 15 anos, de 18 anos ou até mais. Nós não trabalhamos com esses prazos. Sabe por quê? Porque fica muito próximo de um financiamento. E num prazo maior, você tem a chance de levar mais tempo para ser contemplado. Por isso nós não fazemos nesses prazos mais alongados. O máximo que nós fazemos é de 144 meses, que é um excelente prazo. Curto para imóvel e não é longo para sua contemplação. E agora eu vou passar as opções de valores. Para o valor de R$110 mil, parcelas de R$ 981,27 por mês. Para o valor de R$120 mil, parcelas de R$ 1.070,48 por mês. Para o valor de R$150 mil, parcelas de R$ 1.338,10 por mês. Para o valor de R$200 mil, parcelas de R$ 1.784,14 por mês. Para o valor de R$ 250 mil, parcelas de R$ 2.230,17 por mês. Para o valor de R$ 300 mil, parcelas de R$ 2.676,20 por mês. Para o valor de R$ 400 mil, parcelas de R$ 3.568,28 por mês. Para o valor de R$ 500 mil, parcelas de R$ 4.460,34 por mês. Lembrando que conseguindo uma vaga nesses grupos exclusivos, você pagará a primeira parcela normal e a segunda parcela para os prazos de 144 e 120 meses terá 50% de desconto. E na terceira parcela volta ao normal. A segunda coisa que você precisa se preparar para conseguir uma das vagas é decidir como fará o pagamento da primeira parcela. Você pode pagar via cartão de crédito ou via boleto. Para quem está fora do Brasil, pode até pagar com outras opções. Você pode abrir uma conta em um banco digital, por exemplo. Pode enviar uma remessa para algum familiar ou amigo aqui no Brasil para que essa pessoa efetue o pagamento para você. Se você mora no exterior e precisar de qualquer suporte, quanto a isso, fique tranquilo, que minha equipe vai te ajudar da melhor forma para você efetuar o pagamento da sua parcela, assim como fizemos para milhares de brasileiros que moram no exterior. Então, se você estiver no Brasil ou no exterior, é só decidir como fará o pagamento da primeira parcela. As demais parcelas você pode pagar via boleto mensal ou até mesmo, em alguns bancos, em débito automático. A terceira coisa que você precisa fazer para disputar uma das vagas é se cadastrar na lista de espera, também no WhatsApp. Por quê? Porque as vagas, quando elas abrirem, nós enviaremos um e-mail. Mas o e-mail às vezes demora, às vezes pode cair na caixa de spam, por exemplo, ou por engano cair na lixeira. E ao entrar na lista de espera do WhatsApp, a mensagem chegará mais rápido para você. Esses minutos podem fazer a diferença entre você conseguir uma vaga ou não. Então, recapitulando, você só precisa escolher o valor, a forma de pagamento da primeira parcela e se cadastrar na lista de espera também via WhatsApp. É claro que ficar aguardando atentamente o dia e o horário é preponderante, é importantíssimo. Agora aqui nesta página você poderá conferir inúmeros vídeos de pessoas que estão planejando e adquirindo imóveis
graças a esse nosso trabalho. Convido você a assistir alguns desses vídeos. Eu sei que são muitos e provavelmente você não vai conseguir assistir todos, mas assista alguns. Você vai ver depoimentos de pessoas do Brasil e do exterior, muitos deles do Japão. Como eu já te expliquei, afinal tem anos que nós levamos esse trabalho para lá. Mas note que independente do país, independente da idade, você vai ver algumas coisas em comum. Você vai ver que muitos não conseguiam guardar dinheiro e finalmente com o consórcio conseguiram. Você vai ver que a maioria se arrepende de não ter conhecido os nossos grupos exclusivos antes. Você vai ver que muitos ganharam uma nova perspectiva de vida e estão felizes, mas motivados, pois sabem que cada mês que passa estão mais próximos dos seus objetivos. Você vai ver que muitos, depois de fazerem a primeira carta e verem o quão bom era, fizeram novas cartas. Dá uma olhada na quantidade de famílias impactadas pelo nosso trabalho. Eu gostaria de finalizar este vídeo dizendo que eu gostaria de ter conhecido o consórcio quando eu ainda estava trabalhando no Japão. Mas nunca é tarde para iniciar. E um dia eu decidi iniciar e hoje eu colho os frutos. E hoje você também tem essa oportunidade. Sou imensamente feliz em levar essa mensagem para o Brasil e para o mundo, com tanta realização de objetivos e tantas famílias realizadas. O tempo passa rápido, você investindo ou não. E agora com o consórcio e com os nossos grupos exclusivos, você tem a chance de usar o tempo a seu favor. Eu desejo muito sucesso em sua jornada. Clique no botão abaixo desse vídeo para se cadastrar na lista de espera também pelo WhatsApp. E nos vemos no dia e hora marcado da abertura de vagas dos nossos grupos exclusivos. Um grande abraço!